Bom, candidato Haddad, eu queria começar falando sobre segurança pública e comentando uma frase infeliz do candidato Lula, que ele diz: Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial. Eu acho triste que o ex-presidente veja aqueles que arriscam sua vida diariamente dessa forma, aqueles que vestem farda para nos defender. E eu queria ouvir sua opinião sobre essa afirmação e mais. Como que você vai fazer, o que está no seu plano de governo para melhorar a segurança pública de São Paulo? Tarcísio, boa noite a você. Obrigado pela pergunta. Olha, o presidente Lula já se desculpou por essa frase e explicou que o que ele quis dizer, na verdade, é que o Bolsonaro não gosta de gente porque gosta de milícia. Ele queria usar a palavra milícia e não polícia. E se desculpou no dia seguinte, porque uma característica do presidente Lula é voltar atrás quando, por acaso, ele cometeu um erro, como foi o caso. Se desculpou. O que não acontece com o Bolsonaro? O Bolsonaro não se desculpa. O Bolsonaro, por exemplo, fez pouco caso de quase 700 mil pessoas que morreram. Soluçava, imitando a falta de ar, de pessoas que estavam em leito de UTI. São coisas inimagináveis para um presidente da República. Ofendeu chefes de Estado, ofendeu a mulher de chefes de Estado, ofende diariamente jornalistas e não faz nada para se desculpar, não pede perdão de nada, e sucessivos erros, um atrás do outro. No caso da segurança pública, eu sou contra a sua proposta de retirar as câmeras dos uniformes da polícia. Isso tem reduzido a letalidade, a morte de policiais foi reduzida em 80%. Como é que você, que se diz técnico, vai desafiar os dados que são da própria polícia? Então, nós vamos manter o que está certo no governo do Estado. E a gente entende que a tecnologia tem que ser colocada a serviço do servidor. E isso foi aprovado pelos servidores, pelos profissionais da segurança pública. E eu vou manter essa política, mas vou valorizar a carreira. Essa sim, um erro que precisa ser corrigido. Nós vamos contratar mais policiais civis para que haja investigação de crime. Não basta prender em flagrante e deixar a investigação para depois e não chegar no andar de cima da criminalidade. Te pergunto, você acha que a solução é botar arma na mão de todo mundo, é espalhar arma por São Paulo? Você quer trazer essa política para cá? Essa política não deu certo no Rio de Janeiro e não dará certo em São Paulo. São Paulo não quer essa política, Tarcísio. Eu acho que você deveria rever a política armamentista do Bolsonaro e rever a questão das câmeras nos uniformes. São duas questões importantes para nós paulistas. Vamos lá, primeiro, o meu governo vai focar muito a questão da segurança pública, que a gente quer reestabelecer a segurança, a gente quer devolver a cidade para o cidadão. A era de tratar o policial como suspeito e o bandido como parceiro vai acabar. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar em coordenação, em conjunto com o governo federal, para monitorar pontos críticos, como aeroportos, como portos, que são pontos de chegada de drogas, de chegada de armas, de saída de drogas, e que têm acessos que são estaduais. São instalações federais com acessos estaduais e a atuação em conjunto é fundamental, para que a gente possa combater a lavagem de dinheiro, que é o que permite o crime organizado atuar no estado de São Paulo. Aliás, que nasceu aqui no estado de São Paulo e que se perpetuou para o Brasil e hoje virou uma organização internacional. Me refiro ao PCC. E vamos valorizar o corpo policial em todas as suas dimensões. Nós vamos aumentar o efetivo da Polícia Civil e o efetivo da Polícia Militar. Diminuir os interstícios de promoção da Polícia Militar para praças e oficiais e diminuir os tempos de promoção para a Polícia Civil. Se a gente for olhar a produtividade, a gente vai ver que a produtividade dos batalhões, nas áreas de influência dos batalhões que estão com câmara, caiu. A quantidade de roubos, de crimes contra o patrimônio aumentou, a quantidade tentativa de estupro aumentou. Então, o que eu estou preocupado? Estou preocupado com a segurança do cidadão, porque a Câmara não conseguiu restabelecer a segurança. Com relação à política de armas do governo federal, a arma sempre chegou ao bandido, agora ela está chegando ao cidadão de bem. Se a gente pegar a taxa de homicídios, nós temos a menor taxa de homicídio no Brasil desde 2011. E os homicídios caíram em 20 mil casos por ano. Então, é um resultado muito significativo. Fora as invasões de terra, que diminuíram bastante. Então, é uma política que teve efetividade. Eu estou muito triste com as fake news que o PT vem circulando. Por exemplo, o presidente não imitou pessoas com falta de ar. Ele estava criticando o ministro da Saúde na época, que disse que as pessoas só podiam
procurar o tratamento de saúde quando tivesse em falta de ar e muita gente foi a óbito por causa disso. Então vamos restabelecer a verdade. E você não me respondeu o que pensa sobre a maioridade penal e nem como vai ser a sua política prisional. Falar com você que nos acompanha, falar em fake news em se tratando do Bolsonaro é quase uma piada. Ele é a pessoa que mais promove a fake news. Mas quando a gente leva um vídeo do próprio Bolsonaro para o público avaliar o que o presidente da República está falando, isso é chamado de fake news. É ele próprio que debochou das pessoas. Ele chamou de gripezinha, uma doença que matou 700 mil brasileiros, pelo menos, 4 vezes mais do que a média mundial. Não é simples o que está acontecendo no Brasil. Vejam vocês, meu adversário fala que as câmeras não deram certo. São os indicadores científicos que estão demonstrando que deram certo. Deram certo e precisam ser mantidas e reavaliadas constantemente, como toda política pública. Mas não podemos fechar os olhos às evidências. Vamos pegar o caso da vacina. Bolsonaro, meu adversário vai dizer que o Bolsonaro não fez pouco caso da vacina? Não vai dizer que ele não atrasou em 40 dias a aplicação da primeira vacina no Brasil? Vai dizer que nesse período apenas mais de 100 mil mortes poderiam ter sido evitadas? Doenças que estavam prescritas, estavam acabadas no Brasil, estão com chance de voltar. A polio está com 50% de cobertura e não se faz campanha, se faz pouco caso. Eu queria perguntar para você, Tarcísio, sobre a vacina, se você tem a mesma opinião do Bolsonaro sobre a vacina, como você tem sobre o armamento e como você tem sobre as câmeras. Você se diz técnico, eu repito, e você simplesmente se nega a discutir as evidências empíricas que devem embasar as decisões políticas. É óbvio que a decisão política é política, mas ela tem que ter base científica. E se a ciência está mandando você ir para um caminho, como é que você vai escolher um outro caminho que tanto prejuízo trouxe? E ele dizia, não, deixa morrer que nós temos que salvar a economia. A economia cresceu menos do que a média mundial nos 4 anos do Bolsonaro. Não dá para acusar a pandemia, porque a pandemia aconteceu no mundo inteiro. E por que o Brasil cresceu tão pouco durante a pandemia? Tão menos, metade do que cresceu o mundo, o Brasil cresceu nos 4 anos do Bolsonaro. Haddad, a fake news está em você, por exemplo, pegar, fazer um recorte de uma gravação, um recorte de um filme e colocar na televisão. O Bolsonaro zombou das pessoas que estavam com falta de ar. E se você pegar o filme inteiro, você vai ver que ele estava alertando, olha, pessoas que estão se sentindo mal, procure imediatamente um médico, não esperem ter falta de ar, porque senão vocês vão a óbito. Foi isso que o presidente fez. E já que você não respondeu a minha pergunta, eu vou dizer, nós vamos trabalhar para reduzir no Congresso Nacional, usando a liderança que o Estado de São Paulo tem, a maioridade penal. Assim como agora no Congresso nós vamos trabalhar para que a proposta que já foi aprovada na Câmara, de autoria do deputado Derrite, que trata das saidinhas, seja também aprovada. Com relação à política prisional, a gente precisa construir mais presídios para o semiaberto, porque hoje, aqueles presos que chegam no semiaberto têm que ficar no regime, convivem com os presos do regime fechado e recebem as missões desses presos do regime fechado. Você não teve uma palavra sobre saúde, sobre o que você quer para a saúde de São Paulo. Eu estou dizendo que vou levar 70 hospitais dia para o interior do estado, porque hoje nós temos a maior fila do SUS da história do estado de São Paulo, porque o governo estadual e o governo federal simplesmente cruzaram os braços durante 2 anos, ao invés de preparar o SUS para o pós-pandemia. O que o Bolsonaro e o Dória fizeram? Nada a respeito. Mantiveram a infraestrutura, e você fala de infraestrutura como se infraestrutura fosse asfalto, asfalto, asfalto. Infraestrutura é hospital dia, é UPA, é UBS, é CEL, é escola, é Instituto Federal. É isso que é universidade, isso tudo é infraestrutura de cultura, de lazer. Braços cruzados, o menor investimento da história de São Paulo. Nunca tivemos tão pouco investimento do governo federal em São Paulo. E por quê? Por causa de uma briga boba, uma briga que não deveria acontecer entre governador e presidente, como o Lula fez. Ele era presidente e aqui em São Paulo era governado pelo PSDB, como você sabe. Nunca houve uma acusação de um governador paulista de ter sido preterido porque o Lula presidia a República e era do PT. Ora, falar em investimentos no estado de São Paulo, vamos colocar as coisas às claras.
Nós fizemos a concessão do aeroporto de Congonhas, 3,5 bi de investimentos. Nós fizemos a concessão da rodovia Presidente Dutra, 7,5 bi de investimentos só no estado de São Paulo. Vamos ter 4 faixas, investimento que vai ajudar o turismo religioso, vamos quadruplicar toda a Dutra no Vale do Paraíba, mais via marginal, vamos resolver o problema do Trevo de Bom Sucesso na chegada em Guarulhos. E a tarifa caiu. A tarifa caiu. E eu até queria saber qual a opinião do Haddad com relação às tarifas de pedágio, aos contratos de concessão no estado de São Paulo. Nós fizemos, por exemplo, a prorrogação da Malha Paulista. Nós estamos promovendo o renascimento do transporte ferroviário, 6 bi de investimento, duplicação de Tirapina para Santos, contorno ferroviário de Catanduva, contorno ferroviário de Rio Preto. Nós teremos a recuperação do ramal de Colômbia, a recuperação do ramal de Panorama, ou seja, nós vamos conectar o setor produtivo às ferrovias, à produção ao Porto de Santos via transporte ferroviário. E isso faz a diferença. Concordo com você, a infraestrutura realmente, a saúde, a educação, mas quando ela acontece, quando ela é de verdade. Você vem falar de remédio, Tarcísio. Pelo amor de Deus, vocês cortaram farmácia popular. Ninguém mais acha remédio no posto de saúde. Pergunta para o paulistano se faltavam os remédios que faltam hoje no posto de saúde. Você não manda mais, o farmácia popular acabou. Aliás, acabou o farmácia popular, acabou Minha Casa Minha Vida. A merenda escolar que está no seu plano de governo, você vai falar que vai melhorar a merenda escolar? Você está sabendo o que as crianças estão comendo na escola hoje? É suco e bolacha, ou biscoito, como vocês chamam lá no Rio de Janeiro. É outra coisa, mudou tudo. Para pior, nós queremos resgatar esse país, parar de briga, de controvérsia. Cada semana uma invenção do Bolsonaro, desviando a atenção do que interessa ao povo. Comer, estudar, trabalhar. A gente só quer falar disso. Nós não queremos trazer as pautas, outras pautas para cá. A gente quer se fixar no que importa para o povo de São Paulo. Eu queria perguntar para você, por fim, qual que é o seu plano para a cultura? Não falou uma palavra sobre cultura, eu queria debater nesse final. O que você pensa para a cultura de São Paulo? Haddad, nós vamos investir muito na economia criativa. São Paulo tem um modelo de gestão de cultura publicizado e nós vamos manter esse modelo de gestão porque está funcionando e é ele que vai permitir levar a cultura para o interior do estado. Nós temos os melhores equipamentos culturais do Brasil. No entanto, as atividades culturais estão muito restritas à capital e é uma demanda do interior levar os espetáculos para lá e nós vamos levar os espetáculos para o interior de São Paulo. Nós vamos criar espaços culturais, porque a cultura integrada com a escola, integrada com a educação é fundamental. O que as pessoas querem é um espaço de convivência, um espaço de lazer para desenvolver as suas atividades artísticas, a sua atividade musical, a sua atividade cultural. Então, nós vamos levar o espaço cultural para Parelheiros, para o Grajaú, para Guaianazes, para o Itaí Paulista, para Perus, ou seja, nós vamos levar para cada periferia, nós vamos levar para o interior os espaços culturais. Ou seja, nós vamos substituir as fábricas de cultura por espaços culturais e trabalhar com a noção de escola integrada, onde a atividade cultural vai se dar na escola. Nós vamos fazer com que no contraturno a gente possa ter a educação por meio da música, a educação por meio da arte. Vamos fortalecer a cultura regional, a arte regional, fazer o investimento na preservação do nosso patrimônio histórico. Eu queria falar com você sobre cultura, porque nós vivemos um tempo no Brasil em que o ministro da Cultura não era ninguém menos do que Gilberto Gil. Hoje você não sabe dizer quem cuida da cultura do governo Bolsonaro, simplesmente porque não existe quem cuide de cultura. O Congresso teve que aprovar 2 leis, Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Sabe o que o Bolsonaro fez? Vetou as 2 leis. Artistas passando fome no meio da pandemia. Por óbvio, não tinham condição de se apresentar nos barzinhos, nos teatros, nas casas de show. Estavam reclusos na sua casa, sem poder lutar pelo seu ganha-pão. O que fez o Bolsonaro? Sadicamente, porque isso só pode se explicar por sadismo. Como ele não tem apoio da classe artística, aí ele quer espizinhar a classe artística. Vetou as 2 leis aprovadas pelo Congresso Nacional. O que o Congresso teve que fazer? Derrubar os vetos do Bolsonaro. Como vai ter que fazer? Derrubar o veto de reposição do dinheiro que ele tomou do ICMS para baratear a gasolina durante o período eleitoral. Não é assim que se administra um país da importância do Brasil.
Nós precisamos de um estadista lá, nós precisamos de um estadista aqui, fazendo parceria para o bem do povo. E a cultura, o interior vai conhecer a experiência do céu, que foi... Eu sou um dos idealizadores do céu na gestão da Marta e quero levar essa experiência para o interior de São Paulo.